renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João 3:3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo, ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Uma boa noite a todos e a paz do Cristo seja conosco nesse momento nosso de estudos da doutrina espírita e do Evangelho. Nós começamos com essa leitura do Fonte Viva, que já vem nos trazer algumas reflexões. Nós estendemos o nosso boa noite a todos aqueles que vão depois nos seguir no YouTube, no Facebook, igualmente todos os que tiverem contato com este encontro sejam envolvidos pela mesma paz do Mestre e que nesta paz nós possamos caminhar com segurança na busca dos nossos objetivos espirituais. Hoje, mais uma noite de estudos para todos nós. A gente parou um pouco com as nossas atividades materiais, com os interesses materiais, e estamos aqui para estudar a respeito da nossa essência, da nossa alma, do nosso coração. E dando sequência aos nossos estudos, hoje nós temos a grata satisfação de receber em nossa casa, pela primeira vez, o companheiro Guilherme Marques, que vai falar sobre o tema pureza de coração. Então, vamos prestar atenção e certamente ele vai repartir conosco os frutos dos seus estudos, das suas meditações
e será muito útil para todos nós. Como de hábito a gente faz, nós vamos iniciar no clima da prece, e nesta prece nós vamos nos entregar nas mãos dos benfeitores espirituais que estão a serviço de Jesus Cristo nesta casa. E estes amigos que já estão conosco, aproveitam estes minutos para cuidar da gente. Não tem outra palavra. Eles vêm, se aproximam, nos intuem em boas resoluções que nós precisamos tomar, nos envolvem em paz, tranquilizam o nosso coração, preparando-nos para esses estudos elevados. Então vamos juntos nos ligar a Jesus Cristo, nosso Mestre, pedindo a Ele que abençoe a nossa reunião, para que ela transcorra no clima da paz, da harmonia, da serenidade. E que os ensinamentos desta noite possam cair no campo da nossa alma quais sementes divinas, e depois, com o nosso esforço, nós levaremos todas elas à germinação, ao crescimento dessa árvore, para que dê os frutos no tempo devido. Mestre e Senhor Jesus Cristo, entregamos em Suas mãos, sob a Sua proteção, a nossa reunião desta noite. A proteção em favor de todos igualmente pedimos, e também pedimos em favor do companheiro Guilherme, para que ele seja inspirado, como sempre tem sido, para trazer a todos nós os conhecimentos espíritas e do seu Evangelho. Em seu nome, Divino Mestre, iniciamos a nossa reunião. Guilherme, com você, tem a palavra. Bom trabalho. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Mesmo sendo de Franca, é a primeira vez que vim a essa casa. Então, para mim é muito legal a gente sempre conhecer novos trabalhos, novas casas de estudo. Apesar de eu já conhecer o trabalho de vocês lá no aeroporto, tive a oportunidade de ir lá e ver o belíssimo trabalho que vocês fazem, o que é muito importante, porque estar aqui é muito bom para podermos estudar, para a gente se lembrar das palavras do Cristo, mas é bom que não fique apenas nas palavras. Então é bom que a gente sempre busque colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo aqui na casa e a gente possa praticar a caridade, que entre tantos e tantos trabalhadores vieram nos falar, Chico falava muito, da caridade. Então é muito bom que vocês tenham esse trabalho na casa e hoje vir conhecer esse trabalho de estudo, acho que complementa tudo muito bem e é muito legal. E quando eu recebi o convite do Nilson para falar aqui hoje para vocês, ele me convidou e aí eu aceitei de prontidão. E aí depois ele falou assim, o tema é pureza de coração. Aí eu falei assim, vixe, calma lá. O que eu vou poder falar para essas pessoas sobre pureza de coração? Então, quero ser sincero aqui com vocês. Hoje não me coloco aqui como uma autoridade moral. Normalmente a gente está do lado daí querendo olhar para a pessoa e sentir aquela autoridade moral para a gente se inspirar naquela pessoa. Já vou ser sincero com vocês, não sou essa pessoa, mas me coloco aqui diante de vocês nessa posição de uma pessoa que está buscando aprender, uma pessoa que está aqui disposta a compartilhar os ensinamentos que teve e tudo aquilo que a gente tem aprendido com Jesus, com o Evangelho do Cristo e também com tantos outros que passaram depois dele e que veio acrescentar muita coisa para nós, Então a gente trouxe algumas reflexões baseadas no Evangelho de Jesus, também em Kardec, claro, e também uma leitura do livro Refúgio,
do Chico Xavier, trazido pelo Emmanuel, né? Então, quando a gente para pensar em pureza de coração, a primeira coisa que a gente tenta buscar é uma passagem de Jesus. Então, a gente olha para as bem-aventuranças, lá que Mateus traz para a gente no Evangelho, e lá está bem claramente escrito assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí a gente para pensar, o que é esse verão a Deus? Será que esse ver a Deus será com os olhos da matéria? São esses olhos físicos que serão capazes um dia de ver a Deus? E aí a gente então faz essa reflexão, né? E muito provavelmente eu digo a vocês que não. A gente pode então ir lá no Livro dos Espíritos, em que Kardec, muito bem, Kardec como o pedagogo que era, sabia muito bem fazer perguntas e linkar uma pergunta uma na outra, né? Então, a primeira pergunta, na pergunta 10, ele faz uma primeira pergunta. Ele pergunta aos espíritos o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí os espíritos respondem: não. Falta ainda um sentido. Ou seja, se nos falta um sentido, e nós aqui, encarnados, nosso corpo, né, nós temos, comumente a gente diz que são 5 sentidos, e nos falta um sentido, então não é com esse corpo que nós veremos a Deus. E aí, Kardec, então, ele complementa essa pergunta. Na pergunta 11, ele diz assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Ou seja, Kardec pergunta: será possível um dia, a gente pode pensar que um dia a gente vai então compreender esse mistério da divindade? O que é esse Deus que a gente, comumente a gente lembra, né, de ler no Livro dos Espíritos? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso parece um tanto quanto vago, né? Ainda é muito difícil a gente compreender o que é esse Deus, porque a gente pensa, a gente quer logo ver com os olhos, a gente quer logo ver aquele senhor de barba branca, mas Deus não é isso. Os Espíritos mostram para a gente então que quando a gente não mais estiver obscurecido pela matéria, ou seja, temos um obstáculo, a matéria. A matéria então se coloca como um obstáculo para que a gente possa ver a Deus. E ele diz então que quando a gente tiver se aproximado de Deus, a gente não vai só o compreender, mas a gente também o verá. Ou seja, para a gente chegar a ver e compreender a Deus, a gente precisa superar esse obstáculo que é a matéria. Então, superando esse obstáculo, matéria, a gente vai um dia, então, compreender e ver a Deus. E aí, a gente pode lembrar desse obstáculo assim, que a gente tem com a matéria. A gente lembra do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Porque na primeira parte desse livro, ele passa falando sobre o problema do ser. E o que é esse problema do ser? É ele tentando nos mostrar que todos aqueles problemas que a gente tem, tudo aquilo que a gente ainda não compreende, é porque a gente está vendo só um lado. Se a gente olha só a matéria, só o corpo, a gente não consegue compreender o todo. Então, nessa primeira parte do livro, o Leon Denis ele faz o quê? Ele está a todo tempo colocando em contraponto matéria e o seu lado divino. Colocando esses dois, compreendendo os dois juntos, aí sim conseguiremos compreender um pouco melhor
conseguiremos entender por que a gente tem aqueles problemas e como superar estes problemas. Então, como Leon Denis nos incentiva a fazer, vamos olhar a esse outro lado, para que a gente possa cada vez mais ir superando a matéria, entendendo o nosso lado espiritual e assim então ir desenvolvendo cada vez mais, ganhando ferramentas, ganhando capacidades para desenvolver cada vez mais esse lado espiritual. E aí a gente lembra então do Livro dos Espíritos, porque Kardec e os Espíritos nos trazem uma escala evolutiva dos espíritos. Então a gente tem bem claro, ele divide, né, os espíritos em 3 ordens. Então são aqueles espíritos ainda, vamos dizer, maus, entre aspas, aqueles espíritos que estão se desenvolvendo e os espíritos já bons, né, já puros. E aí ele divide essas 3 ordens em 10 classes. E aí a gente traz então só 2 classes que já vão exemplificar muito bem o que a gente está tentando falar aqui sobre a pureza do coração. Por quê? A 10ª classe, ou seja, a classe mais baixa da jornada evolutiva que todos nós temos que ainda percorrer, ela começa justamente na 10ª classe, que é espíritos impuros. Então, entre tantas palavras que Kardec e os espíritos poderiam escolher para determinar aquele espírito que ainda está no início da sua jornada evolutiva, ele escolhe justamente impuro. Então, se o espírito que está no início dessa jornada é um espírito impuro, vamos procurar entender então quais são as características desse espírito, para depois a gente colocar em contraponto com essa jornada que a gente for traçar. Então eles colocam assim, que os espíritos impuros, eles são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. E aí como que a gente vai poder perceber esses espíritos? Ele coloca a trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Então, se a gente para pensar nas nossas atitudes diárias, a gente pode pensar como que eu estou sendo, né? Eu queria fazer uma espécie de atividade com vocês. E aqui, lembra que eu fui sincero, né? No início da palestra. Peço sinceridade de vocês também. Mas não precisa levantar a mão nem nada, só pensem. Vocês com vocês mesmos. E quando a gente para pensar na impureza, a gente para assim e pensa. Quem aqui, quando está atrasado para o trabalho, por exemplo, e aí está com pressa, precisa chegar rápido, está lá na rotatória e entra um carro na frente e você tem que frear bruscamente. Quem aqui para pensar e falar assim, nossa, que ser abençoado? Quem aqui, uma nova pergunta, quem aqui está em casa, tranquilo, em casa a gente costuma ficar descalço, né? Então, mais tranquilo, e aí vai pegar alguma coisa no armário, levanta da mesa e toca o dedinho na mesa e pensa assim, nossa, que mesa inconveniente. Ou então, agora os homens vão entender um pouco melhor. Quando o seu time está lá na final do campeonato, 0-0, 48 do segundo tempo e seu time toma um gol. Aí você tem a tranquilidade para falar assim, não, eles jogaram melhor, eles merecem. Se vocês tiveram todas essas respostas, parabéns, vocês são espíritos puros. Eu errei todas. Então, já não sou. Então fica essa reflexão para a gente entender um pouco melhor o que a gente está pensando. Quais são aqueles pensamentos que nos vêm à mente. E aí, Kardec e os espíritos nos trazem ainda mais, porque eles falam assim, que quando encarnados, esses espíritos, eles, como seres vivos, eles constituem e se mostram propensos a todos os vícios geradores dos problemas que a gente tem aqui enquanto encarnados. Então, os vícios, por exemplo, como
a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Então, quando esses espíritos estão encarnados, eles sofrem com todos esses vícios, com todas essas coisas que a matéria nos chama a fazer, né? Então, essa perda de controle que a gente tem frente à matéria. E aí a gente pode lembrar daquilo que Kant nos falou sobre liberdade. Por quê? A liberdade para Kant é o seguinte: ela passa a existir quando agimos pelo dever, e quando este dever é determinado pela lei pura e não pelas inclinações. Ou seja, em outras palavras, o que Kant está querendo nos dizer? Que você só é livre quando você faz aquilo que você não quer. Que pode parecer confuso, né? Porque normalmente a gente pensa assim: eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero. Kant vem nos dizer justamente o contrário. Porque ele nos diz: você é livre quando você faz aquilo que não quer. Por quê? Porque quando você faz aquilo que você quer, então você é um escravo, na verdade, da vontade. Se eu só faço aquilo que eu quero, então eu estou agindo por meio de quê? Por uma vontade, por um desejo. E se eu estou preso a este desejo, eu não posso ser livre. Então, quem de fato é livre? Aquele que faz aquilo que não quer. Ou que age, então, através de um dever, por meio de um dever superior, um dever racional. E aí a gente, olhando para o outro extremo da escala evolutiva do espírito, a gente traz então que a primeira classe de espíritos são justamente os espíritos puros. São aqueles espíritos a qual a matéria já não tem nenhuma influência. Normalmente são aqueles espíritos que eles já não precisam mais reencarnar. Eles não sofrem nenhum vício, eles não têm nenhuma tentação que a matéria possa sofrer, possa tentá-los. Já não tem mais por que eles reencarnarem. Eles podem reencarnar, mas a título de missão, como Jesus, por exemplo. Veio, encarnou entre nós, ele precisava? Não precisava. Mas ele veio a título de missão para nos ensinar e nos dar o exemplo vivo do Evangelho. Mas ele não precisa passar por nenhuma prova, não precisa passar por nenhuma expiação, como nós aqui que estamos encarnados nesse mundo de provas e expiações, né? Então esse espírito puro, ele já não sofre nenhuma influência da matéria. Ele está totalmente livre. Então esse espírito que é totalmente livre, ele é um espírito puro. E aí a gente traz essa leitura do livro Refúgio, psicografado pelo Chico, né, com as mensagens do Emmanuel, em que o benfeitor ele nos inspira algumas reflexões. Então, no capítulo 7, a mensagem é justamente pureza de coração. É o nome da mensagem. E aí ele nos traz o seguinte, o Emmanuel: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muita vez, é contraste e ilusão. Então, isso é algo que a gente pode, muitas das vezes, ver nos centros espíritas, né? A gente está aqui numa casa espírita, então vamos falar mais ou menos daquilo que nos é habitual. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa dentro da casa espírita e pensa: nossa, esse ser é um ser muito iluminado. Ele lê todas as obras de Kardec, ele sabe todos os livros do André Luiz, ele dá palestra, ele participa da sopa. Esse ser é um ser de luz. Mas a gente não conhece como ele é dentro de casa. A gente não sabe. E aí, muitas das vezes, dentro de casa, essa pessoa não vive tudo aquilo que ela prega dentro do centro, né?
Então, aquelas máscaras que a gente utiliza, tanto dentro do centro quanto na vida exterior, muitas das vezes elas não servem de nada. Quando a gente desencarnar, e todos vamos, né? Essas máscaras não servirão de nada. Do lado de lá, os espíritos sabem aquilo que a gente realmente é. Eles sabem o que a gente tem dentro do coração. Então, essas máscaras não adiantarão de nada. Então, o Emmanuel está aqui nos precavendo disso, né? Não adianta ter só uma roupagem externa bonita, não adianta você vir e dizer palavras bonitas se dentro do seu coração não é daquela maneira. Se você não vive por aquilo que você fala, né? E aí ele continua então. Há pessoas que trajam linho alvo, carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Ou seja, não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. E aqui é interessante a gente pensar nessa frase. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu. Normalmente, hoje em dia, o que a gente tem com a palavra crentes? A gente logo pensa nos nossos irmãos evangélicos. Mas Emmanuel não está dizendo isso. Então, é muito importante que a gente entenda essa palavra crentes como o quê? Aqueles que creem. Creem em o quê? Na palavra do Cristo. Então, todos nós aqui que nos propusermos a sermos cristãos, somos crentes. Nós acreditamos em alguma coisa. E aí, essa passagem serve para nós também. E aí, é muito interessante porque a gente estava no domingo agora, ontem, no nosso estudo que a gente faz lá na Casa do Caminho, no grupo Renovar, e me veio essa passagem, né? A gente estava estudando, em que o Haroldo, ele tem um livro Despertar, e ele comenta mais ou menos isso, utilizando-se da parábola do filho pródigo. Então, normalmente a gente pensa na parábola do filho pródigo, a gente só lembra do filho pródigo propriamente dito, que é aquele, né, que pegou a sua parte da herança, saiu pelo mundo, gastou tudo que ele podia, fez as festas, gastou com as meretrizes, fez o que podia, e aí, quando o dinheiro acabou, teve a grande fome, e ele se viu totalmente largado, totalmente desesperado e entregue ao desespero mesmo. E aí ele quis voltar à casa do pai. Ele, numa atitude até humilde, ele fala assim: pai, me aceite como um dos seus empregados, porque eu pequei contra o céu e contra vós e já não mereço ser chamado de teu filho. Então, ele reconhece que ele pecou, já não mais quer ser chamado de filho e quer entrar na casa do pai como um dos seus empregados. E aí o pai o aceita. Claro. Quem que é esse pai da parábola? Deus. E Deus não é extremamente misericordioso? Então é claro que ele vai aceitar. Como um filho, não como um empregado. Porque uma vez filho, sempre filho. Então é claro que ele vai aceitar. Só que aí a gente não lembra do outro irmão. Normalmente a gente não lembra muito dele, né? Mas ele é uma figura importante nessa parábola. Por quê? O irmão, quando chega, a casa está em festa. E aí ele fala para um dos empregados lá, ele fala assim: mas o que está acontecendo? O que é essa festa? O que aconteceu? E aí o empregado fala: seu irmão chegou, e aí o seu pai falou assim:
mata lá o bezerro mais gordo, vamos fazer uma festa, nos alegremos, porque esse filho que estava perdido foi achado. E aí ele fala assim, nossa, mas estou aqui trabalhando o dia inteiro para o meu pai e ele nunca me deu nada. Nunca me deu nem um cabrito para eu poder fazer um churrasco com os meus amigos. E aí o pai tem que sair da casa e ir lá conversar com ele, para dizer o seguinte, tudo que está aqui é teu. Tudo é teu. Então, se desfaz dessa postura de egoísta, se desfaça dessa postura invejosa, porque não te cabe. Mas parem para pensar, esse irmão que está sempre ali, e essa é a reflexão que o Haroldo nos convida a fazer no livro, ele nos diz assim, esse segundo irmão é quem? É que grupo de pessoas? São os religiosos. São os religiosos que estão nas casas de oração, nas casas de estudo, nos centros espíritas, nos templos umbandistas, na igreja católica, em qualquer lugar que seja. Esses religiosos estão lá na casa do Pai. Mas aí é a pergunta que a gente ficou se fazendo lá no domingo, ontem, né? Se entra agora um drogado e senta naquele lugar ali, como que a gente vai olhar para essa pessoa? A gente vai acolher essa pessoa? Ou a gente vai olhar com julgamento? Ou a gente vai olhar com preconceito? Ou a gente vai tratar essa pessoa com certa injustiça? Que é, na verdade, o sentimento que o segundo irmão estava, né? Então é importante que a gente não seja apenas uma máscara, que a gente não vista uma máscara para dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou no estudo, eu vou no centro todos os dias, mas que a gente possa viver por aquilo que a gente estuda, que a gente possa viver por aquilo que Jesus nos ensina. Então, essa é uma das partes que o Emmanuel traz para a gente, e é uma parte muito importante porque a gente para pensar, e Jesus tentou combater o tempo todo justamente essa questão do externo. Em todo o período que ele esteve encarnado, Jesus estava combatendo aqueles fariseus que falavam muito, mas que viviam de maneira diferente. E na época, é importante a gente entender que, na época em que Jesus vivia, tinha ali vários e vários rituais, e estamos falando de pureza de coração. Na época de Jesus tinha vários rituais de purificação, mas esses rituais eram meramente externos. Então, por exemplo, era muito importante para os fariseus que se lavasse as mãos antes de comer. Por higiene? Não. Tinha um certo jeito de lavar as mãos, uma certa ordem para se lavasse as mãos, mas não por conta de higiene, apenas para que houvesse uma purificação ritualística. Era meramente ritualística. Tanto que tem uma passagem do Evangelho que Lucas nos escreve assim, que enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Ele, Jesus. E Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Ou seja, você está aí tomando cuidado com o que você põe na boca, lavando as mãos, mas apenas por um efeito ritualístico. Mas e tudo aquilo que você fala?
Você está observando isso? E Jesus cobrava, batia muito de frente com os fariseus nesse sentido. E é nesse sentido que Jesus nos conta também a parábola do bom samaritano. Se vocês lembrarem da parábola, a gente tem que um viajante ia de Jerusalém a Jericó, enquanto ele foi assaltado e ele foi quase deixado morto. Então espancaram ele e deixaram ele quase morto. De modo que assim, a face dele era irreconhecível, desnudaram ele, então ele não tinha nenhuma roupa, nada que pudesse identificá-lo. Nada. E aí então, o que a parábola nos conta? Que então, um sacerdote também percorrendo essa estrada de Jerusalém a Jericó, passa por ele, olha, o percebe, mas prefere deixá-lo de lado. Passa até meio longe, dá uma voltinha assim para não passar perto dele e segue o caminho. E aí então, um levita, fazendo o mesmo caminho, faz a mesma coisa. Passa por ele, dá uma desviadinha e segue sua viagem. E aí é importante a gente perceber quem que são esses personagens. Por quê? O sacerdote era aquele que organizava todos os rituais, todas as operações que se realizavam lá no templo em Jerusalém. Ou seja, todos aqueles rituais de purificação, era ele que comandava. E quem que era o outro era o auxiliar dele. Então, todos aqueles rituais que o sacerdote fazia, ele também fazia, o levita. E aí, esses responsáveis pela lei de Deus e por todos os rituais de purificação não ajudaram aquele viajante que estava lá quase morto na estrada. E aí o que Jesus nos conta? Que um samaritano, que quem era ele? Era aquele que não era olhado com maus olhos pelos judeus, porque não rezava da maneira que eles rezavam, porque não adoravam no templo, não faziam os sacrifícios que ele fazia no templo, e não faziam os rituais de purificação que os judeus faziam. Então, os judeus olhavam para eles, os samaritanos, com maus olhos. E é esse samaritano que Jesus nos conta, que ao ver esse viajante, que estava ali quase desfalecido, parou para ajudar. E aí, é interessante que na parábola ele conta, que para ajudar, esse samaritano utilizou o quê? O azeite e o vinho. E o azeite e o vinho eram justamente aqueles materiais que se utilizavam nos templos para fazer os rituais de purificação. Então, aqueles mesmos materiais que podiam ser utilizados nos templos de purificação foram utilizados para salvar a vida daquele viajante. E aí Jesus nos convida a dizer o quê? O que é mais importante? Manter-se puro, ritualisticamente falando, ou então ajudar ali aquele irmão que está precisando, que está caído, que não tem nenhum outro recurso a não ser você. Então, Jesus nos convidava a fazer esse convite e batia de frente com os fariseus a todo momento. Então, é uma reflexão muito importante para a gente fazer. E continuando no livro Refúgio, Emmanuel continua então. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Então lembrem, a gente se purificando, a gente está se livrando cada vez mais da matéria. E aí a gente vai ter então os olhos e os ouvidos capazes de ouvir a Deus e não somente aqueles reflexos da matéria. Então, este seria o caminho. E aí, Emmanuel continua. Do coração puro sobe a luz celeste,
ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo, na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação de todas as coisas as criaturas. E aí aqui ele coloca uma frase que, se eu pudesse me atrever a deixar de mensagem, para que a gente possa absorver de fato no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa amanhã, nas próximas semanas, cada vez mais buscar trilhar este caminho rumo à purificação, é esta frase. Emmanuel diz assim: não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Então, essas 4 coisas ele nos coloca. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. E aí ele ainda complementa: em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação de seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, levaremos o tecido sutil de nossas almas para que o nosso coração se faça puro. Nele, erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e em verdade, a divina presença de Deus. Então essa é a mensagem que o Emmanuel deixa para a gente. E aí, por fim, para a gente se lembrar, a gente tem que pensar também naquelas lições de Jesus, e aí retomando as lições lá do Sermão do Monte. A gente, num primeiro momento, falou das bem-aventuranças, né? Agora a gente fala, então, no segundo momento do Sermão dos Montes, em que Jesus fala para a gente: vocês são o sal da terra. E aí ele diz isso para os discípulos, querendo dizer, meio que dizer aquilo que os discípulos precisavam fazer, né? E o que é ser o sal da terra? E essa lição Jesus passou aos discípulos, mas hoje a nós, crentes, cristãos, cabe a nós também. Então, ser o sal da terra, o que o sal faz? Naquela época, hoje em dia a gente tem geladeira, a gente tem que procurar entender aquela época. O sal, então, ele buscava preservar a comida, mantendo longe toda impureza. E aí, então, Jesus coloca os discípulos, e aí, em consequência, nós, com essa obrigação de conservar o mundo de toda impureza. Então, quando o Emmanuel fala para a gente que não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir, ele está nos dando essa lição, essa ordem. Vocês que são o sal da terra, são responsabilidade de vocês, então. Ajudar o mundo a se preservar dessa corrupção, dessa impureza que está tão presente no mundo. Então, se nós somos o sal da terra, fica a nossa obrigação, a reflexão para que a gente entenda isso como nossa obrigação e abracemos essa oportunidade. E eu sei, é muito difícil. Quando a gente olha essas 4 palavras e pensa: Emmanuel está nos passando aqui uma lição e amanhã mesmo eu vou vestir essa camisa e vou partir com tudo para esse mundo melhor, esse mundo puro. Você é um espírito puro. Mas a gente sempre acaba esbarrando, porque é muito difícil. A gente ainda tem que entender que somos espíritos ainda ali no começo daquela jornada, né? Daquela escala evolutiva dos espíritos, ainda estamos ali galgando os primeiros passos
Então não adianta a gente querer já partir para ser espíritos puros se a gente não confiar no processo. E aí, um convite, que aí eu compartilho uma história que aconteceu comigo. Lembra que a primeira pergunta que eu fiz lá naquela atividade foi do trânsito? Que eu comentei sobre você estar atrasado e aí o carro te fecha. Aconteceu comigo. E aí o primeiro pensamento que vem na cabeça é aquele, né? Filho... E aí você dá uma segurada. E aí o que me aconteceu foi o seguinte. O carro que me fechou era um carro exatamente igual ao do meu padrinho. E aí naquele momento de ira, de raiva, que eu estava com pressa e tudo mais, eu vi que era o carro igual do meu padrinho. Não sei se era. Podia até não ser naquele momento. Mas no meu coração eu senti, não vou xingar meu padrinho. Como que eu vou xingar meu padrinho? Não pode. E aí a reflexão que eu tive depois disso foi: se eu consigo me controlar sabendo que aquele irmão, aquela pessoa que está ali naquele carro é um parente muito próximo, uma pessoa muito querida, uma pessoa que convive comigo dentro de casa, que eu amo profundamente, se eu consigo me segurar diante dessa percepção, qual que é um bom passo para a gente começar nessa jornada, para a gente subir nessa escala evolutiva dos espíritos? A partir do momento que a gente olhar para o outro, que embora desconhecido, a gente enxergar naquela pessoa um irmão, como diz Jesus, como nos ensina os espíritos, que somos todos irmãos em ideal cristão, em jornada evolutiva, enquanto espíritos. Se a gente se enxergar como irmãos, aí assim a gente vai ter um bom primeiro passo para a gente compreender cada vez mais que somos todos membros de uma família universal. Então, essa é a reflexão que fica hoje. Estou muito feliz pela oportunidade, agradeço vocês por terem nos ouvido e a gente pede que Jesus e os espíritos amigos possam seguir nos intuindo, seguir nos envolvendo nessa mensagem e nessas reflexões, para que a gente tenha cada vez mais melhores instrumentos e ferramentas para a gente galgar esse espacinho entre os espíritos puros, né? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. Falando de espírito puro, pureza de coração, vou cantar um Homem Bom. Vai como o vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas virão tapete naquele chão, os pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade
da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra amiga de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo o que diz o livro sagrado, tudo que ele ensina em seu coração, ele tem gravado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo, se é João. Só sei que é um homem bom, que tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando